Ok, pessoal. Pessoal, estou gravando esse vídeo porque caso alguém não tenha conseguido na aula fazer o exercício, então eu já vou deixar pronto, ok? Nós estamos trabalhando com Ubuntu 10.10, então quem quiser fazer o download, pode acessar o site do Ubuntu, da página oficial, e fazer o download. Por que a gente está utilizando 10.10 e não 12.10 ou outra versão mais nova? Por causa que a versão 10.10 supre todas as nossas necessidades e também facilita a instalação nas máquinas virtuais. Então, uma coisa que é importante, vocês em casa que vão tentar fazer isso, é verificar a versão do VirtualBox, tá? Eu estou utilizando a versão 4.2, tá? Então é interessante que vocês estejam trabalhando com a mesma versão, ok? Bom, logo sabendo isso, né? Então a gente vai criar uma nova máquina virtual, né? Então vamos botar aqui, ó, Ubuntu 10.10. Então nota que quando tu escreveu o Ubuntu, ele já selecionou para ti, tá? Mas é interessante você depois explorar, né? Verificar que existem outros sistemas operacionais. No caso é o Linux e aqui são as outras versões, tá? Dependendo do processador, se tu está trabalhando, tu pode estar trabalhando com uma versão 64 bits. A diferença é que tu tem que baixar a versão 64 bits. No caso, a minha versão é 32 bits, então eu vou deixar normal. Clique em próximo. A memória RAM é de acordo com a memória que vocês têm. O que é importante vocês observar aqui, ó? Quando chegar aqui a parte vermelha, é sinal que aqui já vai ficar deficiente o teu sistema operacional. Ele já não vai ficar tão otimizado, já vai ficar começando a ficar lento, vai começar a ter problemas de desempenho. Então aqui para a versão 10.10, 1 GB é suficiente, ou seja, 1024 megabytes, ok? Então vamos clicar aqui em próximo. Aqui no caso é quando tu vai criar o teu disco virtual. Aqui a gente vai botar criar um novo disco virtual porque a gente não tem. O disco virtual nada mais é do que um arquivo, tá? Um arquivo onde vai ser instalado o teu sistema operacional. Então eu vou clicar aqui em criar. E aqui são os padrões. Notem que tem todos os padrões de outros programas de virtualização do mercado. No caso, é o VDI, que é o padrão do VirtualBox. Vamos deixar marcado. Clicar em próximo. Dinamicamente alocado é importante porque ele vai utilizar só o tamanho do teu arquivo. E ele vai crescendo conforme a necessidade. Ou seja, se tu botar tamanho fixo, o teu arquivo já vai ter um tamanho X. Isso, no caso, ele vai utilizar espaço do teu HD desnecessário. Então, deixa de forma dinamicamente alocado. Próximo. Aqui tu vai definir o tamanho do teu disco rígido. No nosso caso, em torno de 14 GB está mais do que suficiente. E clicar em criar. Ó, nota que a tua máquina virtual já está criada. O que falta aqui? Para as nossas aulas, né, é interessante ter mais de um adaptador de rede. Então, eu venho aqui em rede. Aqui em rede, ó, nota que o teu adaptador 1 já está habilitado. Eu venho aqui em adaptador 2, habilitar placa de rede e escolho rede interna. Por que rede interna? Porque é essa máquina que vai se comunicar com a tua máquina cliente. Então, vai ficar uma rede independente. Então, nota, adaptador 1 como NAT, que vai servir como um modem. É essa interface de rede que ela vai te dar o sinal de internet. E o adaptador 2 que vai se comunicar com as outras máquinas da rede. Clique em OK.
parte de rede já está configurado. Agora vamos adicionar o arquivo ISO, que é onde vai vir a instalação. Então a gente clica aqui em armazenamento, seleciona aqui ó, o CDzinho. Esse CDzinho ele está vazio. É aqui que tu vai inserir no caso o CD. Como a gente não tem CD, a gente vai utilizar o arquivo ISO direto do teu disco rígido. Então aqui a gente vai clicar nesse quadradinho e vai selecionar um arquivo. Aí tu vai ter que localizar aonde tu salvou o teu arquivo ISO. No caso, os que estão nos meus documentos, numa pastinha ISOs que eu tenho aqui. Nota que eu já tenho vários Ubuntu, né? E o Ubuntu 10. Selecionei ele, clique em abrir e olha, já não está escrito mais vazio, né? Já está o nome do teu Ubuntu. Ah, Marcelo, tá 10.04. Não tem problema, a instalação é a mesma, não tem diferença nenhuma. Clique em OK. Agora a máquina virtual ela está pronta para ser inicializada, tá? Eu já estou com tudo configurado no caso do Ubuntu, tá? Então agora eu vou clicar em iniciar. Agora notem que ele começa a inicializar. Isso aí vai depender um pouco, claro, da performance da tua máquina, né? Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Então, inclusive, esse vídeo ele pode ser um pouco mais, um tamanho um pouco maior, mas, quando aparecer essas mensagens, né, tu pode até alterar o tamanho, no caso, as propriedades de esquema de cores sem problema nenhum. Mas no caso, como a performance da máquina não é tão ruim, eu vou clicar aqui em manter o esquema de cores atual, tá? Porque eu acredito que a máquina não precise de tanto recurso assim. Depois, a própria máquina virtual ela vai ter, vai te dar algumas mensagens, né, no qual tu deve observar e ler com atenção, né, porque muitos problemas são solucionados se tu observar as mensagens. Às vezes a gente não tem muito tempo para observar essas mensagens e acaba pulando algum passo importante, tá? Ó, nota que ele está carregando, né, o Ubuntu. Em sala de aula, às vezes isso aí pode variar de acordo com, como falei para vocês, a configuração da máquina, o que está instalado. É claro que em casa vocês têm um equipamento mais leve, né? Aí não tem tantas restrições como na sala de aula. Então, por isso, aproveitem para praticar isso em casa. Eu procurei não colocar nenhuma pausa no vídeo para poder ficar passando essas dicas para vocês, algum comentário que eu ache importante, tá ok, pessoal? Uma coisa que é importante observar também é quando vocês estão fazendo essas instalações, procurem não estar abrindo, né, fazendo download, abrindo, no caso, páginas de internet, né, que isso aí vai acabar, no caso, gerando problemas de desempenho na máquina. Então, curtam a instalação, conheçam. Depois que você estiver mais tranquilo, eu acho que até seria interessante vocês fazerem de forma mais tranquila. Mas no início, observem as instalações. Sempre tem uma coisa diferente, alguma coisa que tu não tenha percebido. E cada Linux, vocês vão observar, cada Linux tem uma característica diferente de um e de outro. Nesse caso, o Ubuntu eu acho uma das distribuições mais tranquilas de se instalar, tá? Então, ela está carregando, não se assusta com essas telas, né? Às vezes vem com algum tipo de problema de definição e a gente fica pensando assim, ah, nossa, deu algum erro. Não, espera, né, que a tela ela está se adaptando, ela está se ajustando e depois ela vai atingir a sua configuração original e mais clara, né? Às vezes a gente fica um pouco preocupado que venha dar algum problema, mas tudo vai se ajustar. Nota que a tela já começou a se formar, né? E ela se formando já começa a ficar bem mais tranquilo, tá?
Só por curiosidade, às vezes o pessoal também me pergunta, né, como é que está sendo feita essa videoaula. Ela está sendo feita através de um programa chamado Camtasia. Tá? O Camtasia é um programa que é utilizado para edição e gravação de desktop. Notem que tem alguns barulhos no fundo, né? É porque eu estou fazendo isso em casa, estou no final de semana, agora está passando um carro, mas creio que isso aí não vai atrapalhar muito a edição do meu vídeo, tá, pessoal? Ó, nota que já começou a abrir a instalação, né? Só para vocês entenderem, esse vídeo que eu estou fazendo ele num Lenovo com processador de 13 e 4 GB de RAM. Bom, chegando nessa tela, pessoal, vamos escolher a linguagem, né, que nós vamos trabalhar. Então, português do Brasil. E notem que eu tenho a opção ali de experimentar o Ubuntu, né, e tem a opção de instalar o Ubuntu. Essa aqui é a opção que o Ubuntu, na verdade, essa distribuição ela trouxe algumas novidades. E essa parte de experimentação é muito importante. Isso aí antes não tinha, antes eu tinha que instalar. Hoje, muitas distribuições adotaram esse método, onde eu posso fazer a inicialização do sistema operacional sem tirar o sistema operacional já instalado. É um processo de teste, ele fica todo carregado na memória RAM. Isso é muito legal, tá? Mas no nosso caso, a gente vai querer instalar o Ubuntu, né? Então, clicamos aqui em instalar o Ubuntu e ele vai dar sequência na instalação. Beleza? Então, ó, já começa a parte de configuração, né? Ele abre o assistente. Como eu falei para vocês, a instalação já é bem mais fácil. Ó, a parte de fuso horário, né? Ele já detectou o nosso fuso horário. Eu vou clicar aqui em avançar. Nota que eu estou fazendo tudo isso no VirtualBox, tá, gente? Nada de nada, não tem nenhum tipo de configuração especial. Observem que aí é o layout do teclado, né? No caso, eu utilizo a BNT2, padrão Brasil. Então, o que é importante? Quando tu chega nessa caixa, testa as teclas cedilhas, né? Que é muito importante. Se o cedilha estiver funcionando, o cedilha e o tio na tecla que tu está trabalhando, o resto está tudo tranquilo, tá, gente? Está configurado certinho. Então, vou clicar aqui em avançar. Clicando em avançar, ele vai seguir, né, o assistente. A parte que é um pouquinho mais confusa, né, que às vezes o pessoal se perde, é a parte do particionamento, que é essa aqui. Ó, o que acontece? No caso, a instalação ela é bem automatizada. No nosso caso, como nós vamos trabalhar mais na parte de servidores, né, uma coisa um pouco mais rebuscada, então a gente vai fazer manual, ou seja, no modo avançado. Selecionei o modo avançado, clique em avançar e ele vai me abrir o particionador. Nota que o disco rígido ele está zerado, né? A gente criou. Então está /dev /sda. E a gente tem que criar uma nova tabela de partição. Então eu cliquei aqui em nova tabela de partição. Então ali, ó, você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Eu quero continuar isso. E aí ele vai me gerar o tamanho que eu tenho disponível. Ó, gerou aqui, ó. Tenho 15 GB disponível. Então, eu vou selecionar esse espaço que está disponível e clico aqui em adicionar. A ordem aqui dos tratores não altera o pão amassado, pessoal, mas, né, eu posso fazer de acordo com a minha necessidade. Tudo vai ser na partição primária. A partição primária ela tem condições ela suporta, no caso, até 4 partições. A primeira aqui, a gente vai criar uma partição de 2 GB, ou seja, 2000 megabytes. O sistema Journaled EST4 é o que a gente vai utilizar. A primeira partição vai ser o /boot. Por que a gente coloca o /boot separado? Para ter uma inicialização um pouco mais rápida, tá? Então, clique em OK.
Ó, ele já vai criar, tá fazendo esse particionamento para mim, e depois ele já vai fazer, vai computar esses dados e vai me dar o espaço que vai ter livre, tá? Então vamos aguardar. Ele já está lendo e verificando. Ó, ele já criou o espaço /boot. Selecionei agora o espaço livre para criar uma outra partição. Vou clicar aqui em adicionar. Marco primária, prestem atenção aqui. Ah, tem algum problema em criar analógico? Não, mas novamente por ordem de inicialização de sistema e performance, a gente costuma utilizar a primária, beleza? Então eu vou criar agora a partição de swap. Pessoal, swap é uma coisa importante. Hoje não tem um motivo, com a quantidade de memória RAM que a gente tem, de ter uma swap muito grande. A swap nada mais é do que uma área de troca. O que é essa área de troca? Há um tempo atrás, quando a memória RAM era muito, no caso, muito requerida, porque tinha pouca memória, os sistemas operacionais salvavam informações dentro do teu disco rígido em tempo de execução. Só que agora não existe mais essa necessidade. Só que alguns programas ainda precisam que essa partição de swap esteja ativa. Tanto é que antigamente nem era possível instalar uma distribuição Linux se não tivesse swap. Por isso eu aconselho você sempre deixar. Beleza? Aqui no sistema de arquivo aqui tem uma mudança. Ó. Aqui eu tenho que escolher a área de troca swap. E nota que o ponto de montagem não existe. Então eu vou clicar em OK. E aqui vai criar agora esse pedacinho que é a área de swap. Então ele vai computar novamente os dados. Ó, computou e me deu aqui espaço livre, tá? Então agora eu vou clicar aqui em adicionar novamente. Clicar em primária. E aqui o que acontece? Eu vou criar agora a minha partição home. A partição home, pessoal, por que eu estou colocando separada? Porque a partição home é a partição que mais cresce no sistema Linux. E se tu perder essa partição, nada mais, nada menos que tu perde todas as informações dos teus usuários. Então percebam o que é importante. É claro que isso num grande servidor, né, geralmente costuma se ter até um HD separado só para essa partição. No nosso caso, como nós vamos trabalhar com poucos usuários, eu vou criar aqui uma partição de 4 GB. Tá? Vou selecionar aqui, clicar em Home e clico novamente em OK. E o restante, pessoal, é a nossa partição principal, que é onde vai ser o nosso barra, tá, gente? Então, vocês vão notar, ele vai computar agora esse espaço. Olha aqui. Ó, o meu Windows continua querendo mudar o esquema de cores. Provavelmente de vocês não vai ter nenhum tipo de problema. Vou selecionar o espaço livre. Ó, e agora eu vou usar todo esse espaço. Vou clicar em adicionar, primário, e vou selecionar agora aqui, ó, opção barra. Ah, por que tem todas as opções aqui? Isso aqui são os diretórios que permitem ser instalado em partições diferenciadas no meu sistema. Tá? No caso, agora eu quero a barra. Selecionei o barra, cliquei em OK, eu vou usar tudo. Ó. É importante que eu não mudei o tamanho. Vou usar todo esse espaço para não ter nenhum desperdício de espaço do teu disco rígido. Tá ok, pessoal? Então eu vou estar computando agora. Estou usando tudo, né? Todo o espaço, não vai ter nada agora sobrando. Isso porque é o Linux, né? Já o Windows, quando a gente instala, sempre sobra alguma coisinha. Então, vamos deixar aqui fazer
computou. Ó, tá perfeito agora a nossa instalação. O que é importante você saber? Para instalar um sistema Linux, pessoal, sem problemas, é obrigatório sempre ter duas partições, tá? A partição de swap e a barra. O restante dos diretórios são instalados automaticamente. Mas aqui, como a gente está fazendo algo mais personalizado, a gente está colocando o barra boot separado, estamos colocando o barra home separado. O barra boot estamos colocando separado por quê? Para dar um pouco mais de velocidade no inicializar. O barra home para segurança de dados do usuário. Caso venha acontecer algum problema, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai fazer a instalação de novo, ele vai detectar que a partição home está ali e vai restaurar o sistema para a gente. Mas o Linux, para dar esse tipo de problema, não costuma ser tão comum assim. Então eu vou clicar agora, já terminamos a nossa configuração e vou clicar em avançar. Terminou a parte de particionamento. Notem que não é muito difícil, né, pessoal? Agora, o que acontece aqui? Ele já, além de já preparar a senha de root, ele já pede o nome do usuário do administrador. Tá? Aqui eu vou botar o meu nome. Tá? Estou colocando o meu nome. Ó. Aqui já pede o nome. Aqui vai ser. Aqui eu posso botar inclusive o nome completo certinho. Ó. Botar aqui, ó, botar Marcelo Neves. Nota que aqui é Marcelo em minúsculo porque vai ser o usuário teu de login. A senha, pessoal. A senha a gente costuma utilizar uma senha um pouco mais forte, né, para evitar problemas. O que é uma senha forte? É uma senha que utiliza-se caracteres maiúsculos, minúsculos, caracteres numéricos e também, no caso, caracteres especiais. O que é um caractere especial? É uma exclamação, é um cifrão, né, é um sustenido, alguma coisa assim. O nome da tua máquina, tá? O nome da tua máquina. Isso aqui é importante, eu vou botar aqui o nome da máquina como sendo SRV1. Tá? Esse vai ser o nome da máquina. Ah, por que esse nome? Porque é questão de nomenclatura, conforme está configurada a tua rede. Tá? A princípio aqui está tudo certinho, não tem mais nada, tá? Para se configurar. Vou clicar em avançar. As configurações principais, aqui vai dar um resumo, né, do que tu fez, e aí vai começar o processo de instalação, porque até agora o que a gente fez? A gente fez o processo de particionamento e informamos o usuário e a senha para inicialização do sistema. Cliquei agora em instalar. Tá? Agora, o que é interessante, né? O Ubuntu, né, quando ele faz a instalação, ele já começa um processo de fidelização. Ele começa a dar o que ele pode ser feito, ele começa a mostrar as novidades, né? Isso aí em qualquer versão. Por falar em versão, pessoal, enquanto está passando, né, essa parte de instalação, eu gostaria que vocês observassem um detalhe importante. Mesmo para quem tem uma máquina boa, né, é importante saber a versão mais adequada. Por exemplo, essa versão hoje, né, na data que eu estou fazendo esse vídeo, a versão mais atual é a 12.10, tá, do Ubuntu. Olha, é uma versão que já realmente ela necessita de um hardware um pouco mais avantajado, né? Para rodar bem, eu já preciso de uns 4 GB de RAM. O ideal é de processadores acima de i3. Por exemplo, eu tenho o 1210 rodando num dual core 1.4 com 3 GB de RAM. E vou dizer que a performance já não é tão boa assim num Acer, tá? Tá funcionando? Tá. Mas o que é sempre importante observar, pessoal, existe uma diferença bem grande entre funcionar e funcionar bem. Tá bem, gente? Então é importante vocês observarem esses detalhezinhos, tá?
Nota que como eu deixei no caso em 1 GB de RAM, né, a instalação, né, a tela é bem rápida, já estamos em 28% e a instalação, a princípio, ela é bem rápida comparada a outras distribuições. É importante vocês, eu vou procurar colocar esses vídeos, tá, gente, para o pessoal que está tendo mais dificuldade, ou seja, o pessoal que não conseguiu fazer em aula o exercício, teve algum tipo de dificuldade, não conseguiu vir, eu vou colocar esses detalhes um pouco mais demorado, eu vou tentar produzir videoaulas para todas essas aulas um pouquinho mais complexas, né? Mas o restante das aulas são todas acompanhadas de forma presencial, tá bom? Então é importante que vocês tenham em mente que essas aulas, essas videoaulas, elas não recuperam a aula, elas simplesmente pegam uma parte da aula, tá? Então é só aquela parte que vocês de repente tiveram um pouquinho mais de dificuldade, que é o de costume, tá? Ó, nota que já estamos em 36% e subindo, né? Então logo vai estar instalado. Como eu falei para vocês, não tranquei o vídeo, tá? Uma coisa que é importante também observar, deixa eu abrir aqui o bloco de notas, tá? Que vocês estão notando que o telefone tocou, né? Então eu vou botar aqui a www.gruposaber.com.br/mudou. Não. Aí não é barra, botar aqui. Vou botar aqui para vocês visualizar um pouquinho mais. Aumentar a fonte, né? Enquanto está instalando. Ó, nota que agora o processamento está exigindo um pouquinho mais, tá? O site, tá? O que eu utilizo para postar as aulas é esse aqui. E a pessoa clica em salas virtuais, tá? Então, colocar em salas virtuais. Tá? Então aí lá a gente cadastrou, né, o usuário e senha de vocês e vocês vão ter acesso. Essa videoaula, tá? Ela provavelmente ela vai estar no disco da instituição, tá? No público, tá? Lá na minha pasta, na pastinha Marcelo Neves, Administração de Sistemas Operacionais 1, vai ter lá vídeos que eu vou colocar esse vídeo lá, tá? Mas é importante vocês saberem que o restante das aulas, PPDs, PDF, exercícios, tá tudo nesse site, tá? Então é importante vocês lembrarem disso. Então, nota que já estamos em 50%, tá? Não pausei o vídeo, é importante vocês observarem isso. Justamente eu estou colocando isso em tempo real, até porque para vocês terem noção de tempo de instalação, às vezes a pessoa não tem, porque é muito fácil a gente fazer uma videoaula, uma vídeo instrução, que a pessoa vai dando pausa no vídeo, né? E na verdade a pessoa acha que é muito rápido. E notem que a configuração que eu falei para vocês, né, é um Lenovo, um i3 com 4 GB de RAM. Mas claro que a memória RAM da máquina virtual, né, foi de 1 GB. Por que é uma coisa que é importante assim, Marcelo, por que tu botou 1 GB, né?
Eu botei 1 GB, pessoal, porque analisa. Se tu vai o Linux a nível de rede, tu nunca vai estar trabalhando sozinho. Tu precisa, para fazer os teus testes, experiências, né? Tu precisa muitas vezes uma outra máquina cliente e talvez uma terceira máquina. Então, se tu coloca toda a memória que tu tem disponível numa máquina só, depois tu fica com problemas de memória, né? E aí tu tem que ficar alterando e isso já é um grande problema, tá? Depois de criada e configurada a máquina, pessoal, é uma coisa interessante vocês começarem a pensar em não alterar a máquina, tá? Por isso que planejem muito bem a hora da instalação. Evitem fazer uma instalação mal planejada, porque isso aí vai acabar acarretando problemas. Principalmente adaptador de rede. Adaptador de rede, se tu colocar depois da instalação, ele costuma dar problemas. Ele costuma, aonde deveria o certo ter o teu ETH0, ETH1, vai ter lá um ETH4, ETH5, entre outras coisas, tá? Então, isso é importante vocês observarem, tá? Outra coisa, as distribuições, todas elas têm características semelhantes, tá? Então tu tem que aproveitar aquilo que tem semelhante, mas também existem algumas diferenças, tá? Eu vou postar um vídeo também fazendo a instalação do Debian e fazendo a instalação do CentOS. Uma coisa importante é entender, né? Tu trabalhando com Linux, existem duas linhas importantes, né? As linhas dos pacotes DPKG, que é as distribuições que deram origem, que foram originadas, né, do Debian. Inclusive é importante lá no site, eu vou deixar uma imagem chamada timeline, o timeline do Linux. O que acontece? Lá tu tem a noção qual distribuição foi originada de tal. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o Ubuntu ele foi originado do Debian, né? E também existem outras distribuições envolvidas também com o Ubuntu. Assim como, por exemplo, o Fedora foi originado do Red Hat, Mandriva foi originada de duas distribuições, a Connective e a Mandrake, só que a Mandrake antes já tinha comprado outras tecnologias. Então, no mundo Linux, né, essas distribuições, todas elas são reaproveitadas, utilizadas já a tecnologia existente, implementada ou otimizada e feita uma nova distribuição baseada na antiga. Mas basicamente existem duas linhas fortes, né? As distribuições baseadas em Debian e as distribuições baseadas em Red Hat. Tá? A distribuição baseada em Debian utiliza os pacotes de instalação DPKG e as distribuições baseadas em Red Hat utilizam os pacotes RPM. Notem que esses dois tipos de formatos são importantes de conhecer, porque esse conhecimento depois vai facilitar vocês a compreender a instalação, remoção de pacotes, né? Os pacotes são os programas no qual a gente vai instalar no Linux, tá? Então é importante vocês entenderem isso, tá? Importante nesse nosso vídeo, né? Vocês ficarem atentos a essas dicas, né, que a gente está comentando, para que vocês sempre conheçam um pouquinho mais, né? Um outro detalhe, pessoal, as máquinas que vocês forem instalar, né, essas máquinas virtuais, é importante que tenha espaço em disco, né? Como eu falei para vocês, geralmente vocês vão instalar mais de uma máquina virtual, então isso aí geralmente ocupa um grande espaço. Então procura, né, ter um espaço razoável. Quando eu falo espaço razoável, em torno de 200 GB é o suficiente
para tu poder trabalhar de forma tranquila. Eu gosto muito de trabalhar com máquinas virtuais porque elas permitem, né, ao técnico, ao usuário, ter uma experiência, uma experimentação real das máquinas, né? Antigamente, para tu poder fazer esse tipo de teste, tu tinha que ter a máquina física. Hoje tu consegue simular praticamente tudo em relação a sistemas operacionais, testes, né, em máquinas virtuais. Tá? A instalação também é importante, que além da instalação do ambiente Linux, né, eu vou também gravar a instalação do ambiente Microsoft, no caso o Server 2008, né, que é um outro sistema que é importante eu, no caso, ficar atento a alguns detalhes, né, na hora da instalação. Notem que essa parte aqui, ó, ele já está instalando alguns drives de terceiro, tá, pessoal? Notem que essa opção aqui de ignorar, ela surgiu porque se eu não quisesse baixar da internet, eu poderia ignorar, a instalação iria um pouquinho mais rápido. Como eu quero fazer uma instalação um pouco mais rebuscada, eu tenho tempo, né? Eu vou deixar essa instalação ela seguir dessa forma, tá? Para que a distribuição que eu estou instalando já fique um pouquinho mais redondinha. É claro que em sala de aula, né, principalmente através dos bloqueios, etc., às vezes isso aí pode ficar um pouquinho mais lento, então tu poderia dar um ignorar. Tá? Mas é isso que ela está fazendo, ela está obtendo alguns arquivos, algumas atualizações necessárias. Tá? Caso contrário, não tem problema nenhum em fazer depois também. Tá? Depois aí tu pode trabalhar com o comando apt-get, né? E a gente vai ver isso aí em aula, o comando para atualização, instalação de pacotes, né? E a gente vai trabalhar isso aí depois em sala de aula, onde vocês vão ter todas as informações necessárias. Tá ok, pessoal? Ó, estamos chegando a 80% da instalação. Vocês já devem estar cansado de me ouvir, né? Mas eu peço que vocês tenham paciência, porque é muito importante vocês fazerem de forma tranquila a instalação. Também é interessante vocês, assim, claro, conforme o tempo de vocês, né, visitarem o site da comunidade, né? O site da comunidade é bem importante, né, para conhecer as novidades, ficar atento. O Linux em si, né, pessoal, fóruns, sites de dicas, tudo é bem-vindo para aumentar o teu aprendizado, tá ok? Inclusive, tu trabalhar com software livre, né, é uma coisa que está em constante modificação e tu nunca vai saber tudo, sempre tem alguma novidade que tu não conheça. Então é interessante estar sempre atualizado, te inscrever em listas de discussão, né? No caso aqui no caso do Rio Grande do Sul, que é o nosso caso, a gente está muito bem servido com o Tia Linux, né? O pessoal da comunidade ele é bastante atuante, estão sempre trabalhando, colocando dicas, enfim. Eles são uma comunidade bem, digamos, bem atuante e participante nesse trabalho, né? E claro, a gente tem os FISLs, né? Os fóruns, né? O Fórum Internacional de Software Livre, uma vez por ano, que no caso os gaúchos aqui são muito bem, digamos assim, foi muito bom para nós gaúchos poder durante todos esses anos, né, ser o estado que cede esse evento internacional, né, de Linux. Ou seja, lá nesse evento também se aprende bastante coisa, tem várias palestras, muita informação, troca de informação,
Então é interessante também dar uma olhadinha no Fizzly, isso é importante para vocês, tá? Então tudo isso vai ajudar a crescer, aumentar o aprendizado de vocês, beleza? Ó, agora estamos faltando a pouquíssimo tempo, né? Já temos quase 90%, ele está baixando o pacote de idiomas, né? Onde vem, né, as maioria das traduções, informações, e agora vai começar a rodar a parte do que eu falei para vocês de gerenciamento de pacote, né? DPKG, que é o tipo de formato utilizado pelo Debian, e o Ubuntu, como foi derivado, né, foi baseado em Debian, ele também utiliza esse mesmo pacote, tipo de pacote, né? Agora ele nota que ele dá uma pausa. Uma coisa também que é importante, já que a gente está trabalhando com máquina virtual, né, vocês sempre observarem isso aqui, né? Isso aqui é quando o disco teu virtual está sendo acessado. Se no meio de uma instalação isso aqui ficar muito tempo sem acender, é sinal que não é um bom sinal, tá? É sinal que pode ter ocorrido algum travamento, tá? E isso aqui fica acendendo por quê? Porque na verdade é o teu drive de DVD virtual, né? Ou seja, o arquivo ISO ele está aqui nessa sendo acessado para jogar no teu disco virtual. Então, no meio de uma instalação, se isso aqui ficar muito tempo sem acender aquela bolinha, né, é sinal que pode ter ocorrido um travamento. Então, é importante vocês observarem. Essa parte que o USB, tá vendo? Ela pisca porque eu estou usando um dispositivo USB. Então, quando o meu dispositivo USB está sendo acessado ou fazendo alguma atividade, ele pisca, tá? Ele tá tendo uma comunicação de forma atuante ali na porta USB, tá, gente? E aqui é a parte de rede, tá? Ó, se está tendo comunicação de rede, as duas interfaces, né? Elas estão no ar, estão esperando ser configuradas. Na verdade, a primeira interface, como a gente colocou ela como NAT, né? NAT, para quem não lembra, é Network Address Translation, né? É a parte de mascaramento da rede. Ela vai isolar nossa máquina da rede interna. Ela vai receber uma numeração por DHCP, tá? Que no caso essa interface já vai ter a numeração de IP 10.0215 e o gateway, né, o gateway daquela rede vai ser a 10.022 classe C, ou seja, 255.255.255.0. Isso é padrão, tá, pessoal? O próprio VirtualBox cede essa numeração IP para essa interface. Claro que isso aí também depois tu tem como alterar, tá, pessoal? A gente depois, na verdade, a gente não altera. A gente depois vai fixar esse valor, tá? Chegamos ali, ó, 93, tá? Então, notem que foi um vídeo, né, um pouco longo, mas talvez nos próximos vídeos eu coloque, no caso, a pausa, né? Pausa o vídeo. Nesse eu decidi não colocar para que a gente pudesse conversar um pouco mais. No caso, eu explicar um pouco mais do que está acontecendo. Estamos na parte da configuração do hardware, ele está detectando o hardware, verificando os módulos, né, carregando os módulos necessários para que o sistema funcione de forma correta. Então, isso vai fazer com que o teu hardware todo funcione corretamente. Isso é muito legal. O Ubuntu tem essa facilidade,
né, de tu terminar de instalar o Ubuntu, tu tem um sistema completo em funcionamento. Ó, a instalação está bem perto de ser terminada. Uma coisa também que eu esqueci de comentar, né, para quem não sabe, às vezes, dependendo do VirtualBox que tu tá trabalhando, tu não consegue tirar o mouse, fica preso, né? Pessoal, é importante vocês lembrar que para tirar o mouse da tela é o Ctrl da direita, tá? Então, do teu teclado, que é o que o VirtualBox chama de tecla host, é o Ctrl da direita. Nota aqui, ó, que existem, né, as maneiras de tirar. Ó, a tecla host é sempre o Ctrl da direita, tá? Ó, inserir o Ctrl del, tá? Então, depois em outra videoaula a gente vai instalar os adicionais de convidado, que é muito importante para que ele tenha um melhoramento gráfico, tá? Então é aqui. Depois de terminar a instalação, a gente vai remover o CD, porque senão a maioria das versões já remove automaticamente. Caso ele, ó, nota que ele está inserido 10.04. Caso isso não remova automaticamente, tu vai ter que vir aqui em remover disco. O que acontece se tu deixar? Ele pode começar o processo de instalação de novo, tá? Então é importante. O final, às vezes o pessoal fica um pouco tenso, né? Achando que está travado alguma coisa. Pessoal, enquanto o disco rígido estiver sendo acessado, o disco rígido virtual teu estiver sendo acessado, é importante que tu observe, tá? Se isso aqui continua sendo acessado, é porque está funcionando, tá? Não fique pensando que travou, beleza? Uma outra coisa importante, às vezes vocês não têm a ISO, não tem uma internet rápida. Também na minha pasta, pessoal, vai estar lá as ISOs que a gente vai utilizar em aula, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o Ubuntu 10.10, eu vou deixar lá, e também vou deixar o CentOS, tá? O CentOS eu vou verificar qual a versão mais apropriada para a gente trabalhar nas aulas. O CentOS tem algumas características um pouquinho diferentes, tá? As telas ali são um pouquinho diferente na parte da instalação, e também também tem uma questão das linguagens ali que é um pouquinho diferenciada, tá, gente? Nota que falei para vocês que eu estava em casa, né? Aí a cachorrada literalmente está enlouquecida aqui em volta, tá? Sabe como é? Fazendo vídeo aula no final de semana e de dia, né? É um pouco complicado, mas já deve estar perto de terminar. Ó, nota que já deu outra mensagem. Configurando o gerenciador de inicialização. Ele já está configurando o Grub. Tá? O Grub é a parte que cuida a inicialização, o menu de inicialização do teu sistema. Tá? Então,
já realmente já está bem perto de terminar a instalação. Fazendo todo do grub install, tá? Isso aqui está gravando no setor de boot dele. Já está dando o update no grub. Isso faz com que ele seja atualizado, né? As novas configurações dele. Agora ele já está fazendo uma limpeza, né, nos pacotes temporários que não são mais necessários. Por isso, às vezes a gente numa instalação não observa as mensagens, né? Não está nem ciente do que está acontecendo, mas é importante. Tá? A gente está atento nesses detalhezinhos, tá? Isso a gente só começa a perceber depois que instala muitas vezes. E aí, quando a gente instala muitas vezes, né, às vezes a gente começa a não perceber alguns detalhes. Então, por isso que quando sai uma nova versão, é importante que a gente instale mais de uma vez para conhecer as características ou algum problema que venha a dar, testar em mais de uma máquina, tá, pessoal? Trabalhar com Linux, pessoal, não, às vezes o pessoal informática é uma ciência exata, não é bem assim. Existem muitos fatores que atrapalham, né? Então imagina quantas configurações diferentes tem uma máquina. São de máquina para máquina, são chipsets diferenciados, quantidade de memória diferenciada, fabricantes diferenciados, né? Então de uma máquina para outra muda muita coisa, né? Às vezes a gente não acha que não muda nada, mas muda o fabricante do HD, fabricante das memórias, fabricante de placa-mãe, fabricante de chipset. São coisas que às vezes a gente não conta muito, mas dá problema. Por exemplo, existia distribuições que davam problema, tinha conflito na hora da instalação, dependendo do tipo da placa de som que aquela determinada máquina tivesse. Por exemplo, se ela tivesse um chip de som, um chip de som com aquelas determinadas requisições, DMAs e IRQs não compatíveis, né, o endereçamento sendo utilizado, tinha distribuições que vinham dar problema, simplesmente travavam na hora da instalação. Então é por isso que é importante eu fazer testes, né, nunca contar com a sorte, sempre uma coisa muito bem planejada, muito segura, salvando sempre os dados antes, né, trabalhar com boot múltiplo numa máquina nem sempre é uma boa opção. Por isso que eu falo que hoje, tendo as máquinas virtuais, facilita muito isso. É muito mais seguro do que trabalhar com um boot múltiplo, né? Tu tendo uma máquina aí razoável, tu consegue fazer todas as configurações necessárias, tu consegue aprender muito sem a necessidade de gerar danos, né, ao teu hardware, ao teu software, ou seja, não impedir que o funcionamento da tua máquina dê qualquer tipo de problema. Às vezes a gente pensa assim, mas é só formatar e instalar de novo. O problema é que às vezes a gente tem dados que não são tão simples assim. E vocês sabem que hoje, para pegar uma máquina e instalar tudo nela de novo, consome muito tempo. Tempo que vocês poderiam estar estudando outra coisa, né? Então, realmente é interessante vocês terem um certo cuidado, né? E trabalhar com máquina virtual, como eu falei para vocês, é hoje uma das melhores opções que existe, tá ok?
Então tá, estamos a 95% já há algum bom tempo, né, pessoal? Na verdade, eu não sei o tempo que tá. Ó, tem tanto tempo que até o mouse, a tela queria entrar em descanso. Estamos agora, nota que essa parte aqui, quando ele dá uma pausa, né, e não fica, no caso, acessando nada, é porque a memória RAM está trabalhando, né? Tá trabalhando. Então, às vezes dá esse, digamos assim, um momento meio tenso, né? Mas não se assustem que a instalação ela continua. Vou botar aqui. Uma coisa que é interessante que está aqui em 95, mas quando terminar a instalação ele já vai pular automaticamente para 100. Às vezes eu tô dando essa pausa, pessoal, porque eu tô tomando uma água, né? Que depois de falar algum tempo assim, a garganta da gente já merece um líquido, né? Então, pelo jeito mesmo, pra, é, até pro pessoal que não quer esperar tanto, né? Vocês podem avançar um pouco o vídeo. Eu não vou, como eu falei para vocês, eu não vou colocar o pausa nesse vídeo para a pessoa ter uma noção de tempo, até porque, olha só, passando propaganda aqui na frente. Eu não vou colocar nenhuma pausa no vídeo porque para a pessoa saber o tempo que demora uma instalação. É claro que na máquina de vocês talvez seja um pouco mais rápido. Aqui tem alguns fatores importantes no qual eu estou gravando o vídeo junto. Isso consome mais recursos da máquina, mas vocês têm condições de saber que o tempo que vocês vão precisar para fazer a instalação. Então é importante vocês terem esse parâmetro, tá? Mas se vocês já querem ver como vai terminar essa instalação, pode ir um pouco mais para frente, né? Até o ponto do vídeo aonde vocês vão ver a conclusão do vídeo, né? Então é bem importante. Só que, claro, também vocês devem estar vendo ouvindo, né? Uma série de ruídos de fundo
né? Como falei para vocês, hoje estou de férias, ah, a família está em casa e final de semana é normal. O movimento de frente de casa é grande, então eu peço desculpa, né, por esses ruídos, mas é o tempo que a gente tem para produzir esse material, tá, pessoal? Tá. Ah, agora eu tive até uma notícia boa. Eu me mudei há pouco tempo e a gente não sabia onde estava o fone, tá? O fone. Tá. Aí aqui tá até o fone apareceu. Nossa, isso é muito bom. Então eu vou ter um novo fone para gravar os vídeos. Nossa, pessoal, tá bem demorado. Vamos. Mas com certeza, se vocês passarem por esse mesmo problema, com certeza não está travado, a máquina continua sendo acessada, tá? Só vai demorar realmente. Ó, a nota que já está em 98%, já estamos vocês viram que estava em 98, né, pessoal? O sistema está querendo nos pegar uma peça, mas nota que já saiu, já estamos a 98 novamente. Já parou a parte ali de DPKG, né? Os logs 100%. Bom, ó, aqui, gente, nesse passo, a princípio ele já remove, mas a gente vai observar aqui, ó. Vamos clicar em reinicializar agora e observar se na tela não tem nenhuma opção ou nenhuma mensagem. Muitas vezes ele pede para reinicializar. Em questão de máquina virtual, às vezes ela costuma travar também. Aí tu tem que fechar direto na janelinha, tá? Ó, tá terminando a instalação, tá? Processo de reinicialização. Aqui em dispositivos. Ó, vamos ver aqui, ó, dispositivos. Olha, ele já removeu o CD, ó. Já removeu. Tá, ó, dispositivo CD, ó. Nota que ele já removeu para cá automaticamente. Ó, aqui é importante, ó, ele está pedindo para te pressionar o Enter, tá? Então tu tem que pressionar o Enter, senão ele não vai. Tu vai ficar eternamente aqui. Por isso que eu falei, ó, por favor, remova o disco, né? E feche e para fechar e pressione Enter, né? Agora a tua máquina ela começa a ser inicializada. A tua instalação está prestes a ser concluída, né? Na verdade, ela concluiu. Agora tu vai verificar se tudo está funcionando corretamente. Então, o processo de inicialização ele é mais rápido, né? Do que a instalação, é claro. Novamente, toda essa performance dessa máquina talvez não seja tão adequada devido a eu estar gravando, fazendo vídeo, né? Isso aí consome, como eu falei para vocês, consome recursos da máquina. Então isso aí costuma ser um pouco mais demorado, tá, pessoal? Mas nota que continua a inicialização ela continua sendo atuante, ela está inicializando a máquina. Então logo a gente vai dar por encerrada esse nosso trabalho.
Novamente, esse vídeo está sendo confeccionado para ajudar pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram fazer o exercício em aula, alguma coisa assim, tá? Então, isso aqui não repõe aula, isso aqui é um material de apoio para o pessoal que de repente não conseguiu concluir o exercício em aula de alguma forma, tá, pessoal? Então, está carregando. Nota que já abriu. A primeira inicialização ele costuma ser um pouco mais demorada, tá, pessoal? Porque existe alguns processos, algumas ações que o sistema operacional ela costuma tomar na primeira inicialização. Então essa primeira inicialização ela costuma ser um pouquinho mais demorada, mas depois, futuramente, essa inicialização costuma ser um pouco mais rápida, tá? Em outra videoaula, né, vou estar ensinando vocês a instalar os adicionais de convidado e também fazer a configuração de vídeo. Ó, nota que já saiu o nome da tua máquina, né, o usuário que tu vai utilizar, selecionei e aqui ele vai pedir a senha, aquela senha que vocês colocaram na instalação. É muito importante vocês não esquecerem essa senha, né, pessoal? Então, se vocês têm problema de memória, alguma coisa assim, procurem anotar para evitar problemas depois, porque é um transtorno. Tu vai precisar inicializar com o CD novamente para conseguir restaurar a senha de outra forma, tá? Então, procurem cuidar da senha. Afinal, uma das tarefas do administrador é a salvaguarda dos teus arquivos, né? É cuidar os arquivos de forma correta. Agora estamos prestes a ver o final, a conclusão do sistema, né? Então a versão 10.10 ela ainda trabalha com o menu na parte superior, tá? Então logo vai surgir e aí vamos dar por fim essa instalação. Prometo para vocês que nos próximos vídeos vão ser mais curtos, porque eu vou pausar, né, o vídeo. Então isso vai facilitar os próximos videoaulas, tá, gente? Então isso vai fazer com que não demore tanto, tá? Então isso é só um teste, tá? Que a gente está fazendo. Estou fazendo isso para facilitar mesmo a vida de todo mundo, tá bom, gente? Claro, o pessoal que não pegou ali bem a parte dos particionamentos, tá ok? Bom, pessoal, tá concluído, tá instalado. Espero que vocês aproveitem, tá? Fica a dica aí para vocês observarem nas próximas aulas lá na unidade, no público, que vão estar outras videoaulas lá das nossas aulas de administração de sistemas operacionais 1, ok? Um grande abraço e espero que vocês aproveitem o material, ok? Tchau, tchau.